Olá a todos, estamos aqui novamente no Laboratório de Saneamento para mais uma aula demonstrativa da disciplina Qualidade de Água. O parâmetro hoje a ser ilustrado é condutividade. Condutividade é basicamente a capacidade de uma amostra em conduzir corrente elétrica. Ela permite nos aferir indiretamente a medida de cátions e ânions. Indiretamente porque se eu quiser quantificar diretamente, existe um outro parâmetro que veremos mais para frente, chamado sólidos dissolvidos totais, que nos permite essa quantificação máxima. O procedimento para medir condutividade ele é muito simples e muito parecido com a medida de pH. Precisamos de um equipamento similar ao pH, um multímetro, e um eletrodo, porém um eletrodo específico para condutividade. Se vocês viram já a aula de pH, vocês podem perceber que esse eletrodo ele é muito mais robusto que o eletrodo combinado de vidro, cloreto de prata, cloreto de prata, de pH. Pois bem, o equipamento ele está aqui em bancada. Existem também equipamentos condutivímetros que nos permitem medições em campo. Quer dizer, eu posso, tal qual o pH, fazer uma medida in loco, ou eu posso fazer uma medida com toda a infraestrutura de um laboratório. O procedimento é tão simples quanto a medida de pH. Aqui nós temos um becker com uma amostra. Eu vou acondicionar uma barrinha magnética, ligar o agitador magnético para que permita a movimentação da massa líquida, pelo mesmo princípio que nós já comentamos anteriormente na medida de pH. Isso não é uma solução verdadeira, existem partículas coloidais, partículas em suspensão, que precisam estar em perfeita movimentação para poder ter contato com o eletrodo. Então, amostra em agitação, eu vou cuidadosamente introduzir o eletrodo. Imediatamente, o visor do equipamento me oferece o valor de condutividade. Nesse momento, aparece o LED, mostrando que o sinal ele está estabilizado, o sinal elétrico gerado na minha amostra, no valor de 168 microsiemens por centímetro quadrado. Terminei a leitura, retiro o eletrodo, desligo o agitador, e procedo à limpeza do eletrodo de condutividade. Acomodo um recipiente de proteção sem o cuidado de mantê-lo numa atmosfera úmida, num ambiente úmido, porque não é necessário. Então essa nossa amostra de água potável apresenta uma condutividade de 168 microsiemens por centímetro quadrado. Para ilustrar como esse valor ele pode se comportar, nós temos aqui uma outra amostra de uma água tão límpida quanto a anterior. Vou novamente colocar uma barrinha magnética, manter o meio líquido sob mistura e novamente introduzir o eletrodo. Aguardar alguns segundos para que o equipamento comece a me produzir o resultado. Essa amostra, tão límpida quanto a anterior, ela apresenta uma condutividade de 95,6 milisiemens por centímetro quadrado. Ou seja, a quantidade de íons dissolvidos nessa amostra é muito superior do que a amostra anterior. Isso mostra como é interessante a gente nunca se deixar levar pelo aspecto visual de uma amostra. E que um equipamento de uma medição simples e rápida nos permite ter um conhecimento mais aprofundado da composição química da amostra. Terminei a leitura, procedo à lavagem e acondiciono o eletrodo. E assim finalizamos a medida da condutividade, tal qual a medida de pH, uma medida simples, rápida, mas que, porém, precisa atentar a alguns cuidados semelhantes ao do pH-metro. Primeiro, eu necessito calibrar o equipamento. Existem soluções de condutividade conhecidas, soluções padrões, que eu utilizo para oferecer para o equipamento um sinal real em que eu ofereço o valor, para que ele possa construir a sua curva interna. Então, é importantíssimo a calibração do equipamento. Segundo, a temperatura.
Da mesma forma que a temperatura influencia os valores de pH na leitura no equipamento, também na condutividade temos o mesmo problema. Por isso, é necessário atentar a variações de temperatura do momento da calibração para o momento do uso do equipamento. Se esses cuidados forem observados, se a vida útil do eletrodo ainda estiver ok, os resultados obtidos serão confiáveis e permitirão conhecermos um pouco mais da composição química da nossa amostra. Então, dessa forma, finalizamos essa aula demonstrativa de condutividade.